gostava de ir, né? Então, eu gostava de ir lá ver, entrar nos corredores, olhar as caixinhas de medicamento. Isso era uma coisa que não que eu pensasse em ser farmacêutica, mas isso eu sempre gostei. Só tinha medo da sala de injeção, aquela não chegava perto, né? Tinha uma salinha para fazer injeção, essa não... E de certa forma, também tem a influência, né, desse contexto que tu vivia mais nova para empreender futuramente, né? Sim. Tu já entendi um pouco, tu já vivenciou, né, o balcão da farmácia, como funcionava. Talvez, né, depois quando a gente falar um pouco da tua história na área do empreendedorismo, isso, né, a gente vai conseguir relacionar. Sim. Vou confessar que no início, assim, bate assim até uma... Dá vontade de desistir, né? Exato. Mas eu sempre pensei assim, não, eu vou, né, eu tinha o meu objetivo e eu vou até o fim. Mas aí quantas pessoas existem, né? Exatamente. Quantas? Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um podcast Bodega de Negócio. Isso é, agora sim! Agora Opa! sim. É que eu fiz antes, eu falei com calma, né? Sutil, e aí o bagulho. Mas aí, pessoal, a gente tá inspirado com certeza, porque hoje a gente vai ter um papo bem bacana. Mais uma história de sucesso, uma história, né, de empreendedor, de uma empreendedora, né? Empreendedora da cidade de Bento Gonçalves. Mas antes, galera, vou pedir para vocês, né, se inscreverem no canal, vão lá no YouTube, né, se inscrevam no canal, porque a gente está largando muito conteúdo, muitas histórias, né, Maga, de sucesso, cases e dicas, pessoal, para quem quer empreender, quem tem a ideia de empreender, precisa, tá, pessoal? Acho que as histórias, elas vão inspirar vocês a criar seus próprios negócios. E também nós aceitamos dicas, né? Se você tem um empresário que você admira, um empresário de sucesso, uma empresa consolidada no mercado e você admira, diga para nós que a gente busca ele. Manda uma mensagem lá, ou, né, chama o Baga, pode me chamar, né, manda uma mensagem que a gente vai atrás, né, desse contato aí para trazer para vocês essa história de sucesso. Tá, pessoal? Mas então vão lá, se inscrevam nas redes sociais, né, além do YouTube, Instagram, TikTok, vão lá e dão essa moral pro canal. Baga, hoje então, mais uma história de sucesso. Muito bom, mais uma história de sucesso, uma mulher, entendeu? E a gente pede desculpa porque nos últimos 5 episódios, acho 6, a gente colocou só homem, né? E daí então a gente buscou lá as mulheres, a gente já tem 2 gravados, né? 2 episódios gravados. E logo no ar. E a gente buscou uma pérola que além de empresária, ex-presidente da BPW Brasil, né? É nível mundial isso, né? Nacional? Isso. Mundial? Da BPW Bento Gonçalves. Exatamente. É mundial. Empresária, farmacêutica, já tirou uva, falou pra nós aqui. Já tirou uva. Então, assim, ó. Bem tansa. Bem tansa. E ela está aqui hoje para contar a história dela, porque o nosso propósito, o propósito do projeto Bodega de Negócio é incentivar e influenciar jovens empreendedores. Não precisa ser jovem. Jovens empreendedores é 20, 30, 40, 50 anos. Basta ter um sonho, né, Vini? Isso aí. Basta ter um sonho e acreditar. Por isso que nós trouxemos, a gente busca os empresários, a gente traz os empresários para o Bodega de Negócio para contar sua história. E hoje nós vamos ouvir a história, então, da Magali. A Magali, que além de amiga, entendeu? Colega, entendeu? Aqui da cidade, a gente sempre se encontra e tal, todas aquelas histórias. E nós queremos saber, então, quantos anos de empresa a Magali tem, como farmacêutica, e a história toda de vida para trazer essa inspiração para vocês. Só que antes disso, antes de saber a história da Magali, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos patrocinadores, que já recebemos elogios aqui. Primeiro, da carne, né? O que achou, Magali? Maravilhosa. Casa de Carne dos Amigos. E hoje com o Ricardo, né? Isso aí. Ricardo assando para nós aqui no Bodega de Negócio. O Joel deu um migué, né? Não, né?
Tá pegando valor, né? Tá pegando valor a bodega, né? Até churrasqueiro nós temos agora. Que barbaridade. Muito boa carne. Grande abraço, Joel aí. Conta sempre com a gente. Cave do Sol. Vinho, Magali. Maravilhoso também. Eita, não. Tá mais sensacional, hein? Ali, ó. E... Eu tomo um vinho, mas hoje eu tô aqui na... O Vini Já gosta aproveitar, da Sud, né? Vini Vamos aproveitar aqui, né? Agradecer o nosso patrocinador exclusivo, o melhor, enfim, tem muitos elogios, Sud. Pessoal, vão lá no mercado, vários mercados aí da cidade, né? Da região aí vocês vão encontrar a Sud, a melhor cerveja da Serra Gaúcha, da região. Inclusive na casa de carne dos amigos, né? Olha aí, ó. Comprar carne e já leva cerveja. já leva o chopp, isso aí. Melhor chopp do Brasil. E tá calor, né, Vini? Essa malha é boa, né, cara? Sabe que não, mano. Sabe que eu não tô com calor, porque ela é... Quando é frio, ela esquenta. Quando é calor, ela... Ela esfria. Ela esfria, ela dá... É uma malha muito gostosa de usar, pessoal. Sério mesmo. Eu tô... olha, ultimamente aí só... Esse projetinho aqui tá bonito assim, né? Por que será preto, branco, azul, branco? Mantém um vermelho aqui mesmo. Tudo certo. Que Gedon, então. Grande abraço aí. Douglas. Diogo. Seu Domingos, né? Seu Domingos. Deixa eu te falar que nós estamos lá, no dia que tinha a promoção lá, nós estamos lá e pegamos, eu nem sei o nome, cara, peço perdão, eu nem sei o nome do outro irmão, mas ele não sai em câmera de jeito maneiro. Naquele dia ele estava arrumando uma máquina lá. A Tuane até intimou ele para falar no vídeo. Ei, esse vídeo vai rolar, tá? Vai rolar. Impulso Bento, melhor metodologia de ensino que nós conhecemos. E o Vini é professor, né? Vini é professor universitário, sabe disso, o filho tá lá, já tá tendo resultado já. Com certeza, pessoal. Eu assim, né, recomendo vocês, né, que são pais, buscarem, né, entender um pouquinho mais sobre as metodologias de ensino. A Impulso Bento é uma das mais renomadas aí da região e usa uma das melhores, né, uma das duas melhores metodologias de ensino do Brasil, que é a SAS. Então, recomendada por vários especialistas. Então, o teu filho vai aprender gestão financeira, robótica, questões sociais, então, né, fazer projetos sociais, criar empresas, ter atitudes de desenvolver projetos. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, assim, quem, né, puder entender um pouquinho mais, vai lá e procura, né, se informar que vale a pena. É uma baita dica. Grande abraço, Maristela, e logo, logo nós vamos ter, para quem conhece a Maristela, lá para trás tem o episódio da Maristela. E ela fala um pouquinho aí da Impulso. E logo, logo nós vamos ter, então, a Josemari, entendeu? Que também nós gravamos aqui episódio e nós vamos postar da Impulso dos próximos, da Impulso Bento, exatamente. E Lojas Regla, nosso amigo Elias, né? Nós vamos ver uma história, temos uma história legal aqui, nós vamos ver a história da Magali hoje, né? Magali falou de um cara ali bem legal, né? É o detalhe, ela é colecionadora, tá? Depois ela vai falar essa história da colecionadora. Mas aqui falando da Regla, né? O Elias falou que ele ia lá para Rio de Janeiro comprar roupa, ia para São Paulo de Belina, de Chevette carregado de sapato e tal. Umas histórias assim maravilhosas, né? E aí então tinha Belina, tinha Chevette, tinha Scott X03, né? Tem uma Kombi aí na área hoje ali, né? Vamos saber essas histórias tudo, é muito bom. Elevatos, sistema de segurança, monitoramento 24 horas ali, o que tem de melhor hoje em relação à segurança, prédios, condomínios, casas residenciais, aí é Elevatos, nosso amigo Guilherme, grande abraço. Também tem o episódio dele, logo ali atrás. Busquem lá, pessoal. Febracis, uma das maiores escolas de treinamentos da América Latina. Treinamentos empresariais é Febracis. Para quem não conhece, Paulo Vieira. Então, bora lá. Esse é a nossa referência aí da Febracis, Rio Grande do Sul. Progin Academia, nosso amigo Falcão. Grande abraço, Falcão. Academia ali, logo tem surpresa aí, tá ampliando, vai fazer mais um negócio bem grandão lá. Equipamentos novos, tal. É muito mais que uma academia, tá? É disciplina, Vini. O que todo empresário precisa, né? Disciplina. Isso aí. Não é fácil, né? E é lá na academia que tu vai ver se tu é disciplinado ou não. Eu, mais ou menos. Logo aparece aí, Fabão. Multimóveis, então. Nosso amigo Kid.
Nossa amiga Maristela também, grande abraço lá, Thaís, as filhas aí, grande abraço aí, então, Multimóveis, nosso patrocinador oficial do Bodega de Negócio. Então, vamos dar sequência, porque a gente está querendo saber qual que é a história da Magali. Magali, então, seja bem-vindo à Bodega de Negócios, e que legal, nós temos o prazer de te receber ali. Conta para nós um pouco da tua história ali. E nós queremos saber, para começar, de onde a Magali veio, quando era pequenininha, quais eram os sonhos que a Magali tinha, quem que era o pai e a mãe da Magali, o que que eles faziam, para que a gente busca inspirar esses jovens, esses empreendedores aí, que tenho certeza que muita gente vai se inspirar, porque a Magali é uma pessoa maravilhosa, simpática, querida. Todo mundo fala muito bem dela. Por isso que ela está no Bodega do Negócio. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Também poder contar um pouquinho da minha história, né? E eu sou natural de Bento, toda a minha família é. E eu fiquei pensando assim na minha história, né? A minha família, meu pai, meus tios, todos eram da farmácia. Eles trabalhavam em farmácia. E como o Baga falou, né, que eu sou colecionadora, quando eu era pequena, eu ia... Isso é colecionadora, é mais tarde. Ah, tá bom. Colecionadora vocês vão saber mais tarde. Tá bom. Lá no finalzinho. Tá bom. E aí, meus pais, meu pai e meus tios, eles trabalharam muito tempo em farmácia. Então, eu convivi nesse ambiente, né? E eu sempre, meus pais, assim, minha mãe não conseguiu concluir o ensino médio, meu pai até concluiu o ensino médio, mas eles não chegaram a fazer uma faculdade. Então, o que eles queriam era que a gente estudasse, né? E nós somos esses 3 irmãos e eles queriam que a gente estudasse. Então, eles sempre me deram bons colégios para estudar. E meu sonho era fazer uma faculdade, né? Então, como na época não tinha aqui, eram todas faculdades particulares, eu me inscrevi em Porto Alegre, me inscrevi na URGS e, por sorte, assim, acabei passando, né? Passei em 7º lugar para farmácia. Não, mas isso aí não é sorte, né? Isso aí é porque gosta, Com 17 anos eu acabei indo para lá. E minha mãe me incentivou muito, o pai até não queria que eu fosse para lá. E eu acabei... Tá, mas aí deixa eu te perguntar, Magali, mas aí tu pensou em fazer farmácia logo cedo, né, jovem, e aí tu se inscreveu no vestibular, mas aí tu tinha falado com teus pais, eles sabiam? Sim, isso sim. Eu até... Porque a gente sempre terminava o colégio ali em novembro, né, os colégios particulares, e a maioria na minha época ia fazer o cursinho de revisão em Porto Alegre. E aí meu pai, né, imagina... na época não tinha aqui, né? Isso, então a gente ia para Porto Alegre fazer aquela revisão de novembro e dezembro, então eu fui com uma turma. E eu lembro que na época o pai não queria, até não apoiava, porque ele tinha medo da gente. Eu tinha 17 anos, né, ir para Porto Alegre. E eu acabei me inscrevendo, eu lembro que na época eu me inscrevi num pensionato lá para ficar nesse período, e eu não sabia direito onde era, porque naquela época não tinha internet, né, não tinha como a gente ver. Não tinha, pessoal, era tudo no mapa. Mapa, você sabe o que é o mapa? Era lista telefônica, lista telefônica. Né, lembra? Eu entreguei lista telefônica. É? Dava 10 centavos por entrega. E a gente olhava por mapa mesmo. E eu me lembro que eu me inscrevi num pensionato na João Pessoa, que era quase ali no centro de Porto Alegre. E a gente foi, na época meu pai tinha uma Kombi, meu pai também saiu da farmácia e empreendeu, né? Ele tinha uma representação. E aí ele carregava as coisas nessa Kombi, a gente foi todo mundo de Kombi, eu, meu irmão pequeno e minha mãe, pra fazer minha mudança, e a gente se perdeu, foi parar lá na zona sul de Porto Alegre, porque a gente não conhecia nada, né? E eu acabei fazendo... Já conheceram tudo daí nesse dia, Exato. já foram conhecendo tudo. E eu acabei fazendo a faculdade, porque era na URGS, né? Era de graça. Fiquei um tempo morando com algumas amigas, mas depois acabou se tornando um pouco caro e eu fui para a casa do estudante, que daí também era gratuito. Então concluí minha faculdade lá, né? Assim, então foi bem... Quantos anos demorou? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Porque eu tentei fazer, eu pegava estágios na própria faculdade para ganhar um pouco de remuneração, né? Para ajudar. E foi assim que eu fiz, né? Porque eu pensei, era o que minha mãe dizia, tu tendo estudo na época, né? Tu tendo um estudo, tu já tem um diferencial. Foi rápido, eu demorei uns 9 e meio, acho que era. Mas tudo, né? Que quem estuda, particular, né? Mas quando é federal, tu tem que fazer logo porque tu não consegue trabalhar, né? Os horários são
manhã, tarde, noite, então tu não consegue trabalhar. Então eu monitorava, não tinha o custo. Quem quer estudar, né, termina logo. Eu pegava, assim, muitas cadeiras. Não entendi. E naquela época daí não tinha como trabalhar, tu fazia só estágios, bolsas, né? Sim, daí fica focado praticamente nos estudos, isso. né? Até eu não voltava todos os finais de semana pra Porque se tu vai ver uma faculdade hoje de farmácia, normalmente os alunos demoram 8 anos, 7 anos. E porque o custo, né? Sim, exatamente. E naquele tempo tinha poucas faculdades. Eu me lembro que farmácia só tinha PUC, UBRA e Pelotas, se não me engano. Então, quando pequenininha, qual era o teu sonho? O que você fazia? Brincava de boneca, brincava de farmácia, porque os pais tinham farmácia? Como é que era? Sabe que eu brincava, quando eu era pequena, eu brincava muito de professora. Professora. Eu gostava de ensinar as minhas bonecas quando eu era pequena. Sim. E não deixa de ser, né? Porque a farmácia tu acaba... não é só tu fazer o medicamento. Não, pode tomar, com isso. Exatamente. E quem ensina, tem cara de mulher inteligente, né? E quem ensina, já ensinava as bonequinhas, né? Quem ensina aprende 2 vezes, né? Isso. Exatamente. Mas eu sempre tive isso. Eu me lembro que quando a gente ia pro centro de Bento, que era a farmácia que meu pai e meus tios trabalhavam, eu gostava de ir, né? Então eu gostava de ir lá ver, entrar nos corredores, olhar as caixinhas de medicamento. Isso era uma coisa que não que eu pensasse em ser farmacêutica, mas isso eu sempre gostei. Só tinha medo da sala de injeção, aquela não chegava perto, né? Que tinha uma salinha para fazer injeção, essa não... Mas essa parte, assim, eu gostava bastante, assim, da parte da farmácia. Que legal. Então, você que tem medo de injeção, entendeu? Pode ser empresária, hein? Pode ser farmacêutica, pode ser médica, quem sabe, né, cara? Então, é isso aí. E o sonho, daí com que idade que tu pensou assim, eu quero ser isso, vou seguir a profissão dos meus pais, dos meus tios? Pois é, quando eu fui fazer o vestibular, eu só sabia que eu gostava dessa parte de medicamento, de química, até eu cogitei até na área de alimentos também no início. E fui fazer o vestibular pensando naquela época que não... Hoje em dia tu pode te formar para todas as áreas. Naquela época tu tinha que decidir na metade da faculdade que área tu ia seguir. Tu pode fazer análises clínicas, gestão de alimentos e medicamentos. Eu gostava também dessa parte. Na área da farmácia podia seguir numa área do conhecimento. Isso, podia se especializar. Naquela época a farmácia eram 6 anos, né? Então... Quantos irmãos você tinha? Tenho 2. 2 irmãos? Homens? Um homem, que tem 4 anos de diferença, e a minha irmã foi depois, quando eu já estava... quando eu entrei na faculdade, 14 anos eu tinha. E tinha alguém, além do pai, da mãe, tinha alguém da família já que já era, tipo assim, os primos, os irmãos também seguiram a farmácia, não? Não. E tanto que, na verdade, eu acho que eu fui a segunda que foi para a faculdade, ou uma das primeiras que ingressou na faculdade dos meus primos, assim, da família. Muito Isso. Então, né, comecei a querer essa parte de... Legal ali, ó. Mais um negócio aí, ó. Se ninguém da tua família nunca fez uma faculdade, não se formou, tal, então você pode ser o primeiro. E as coisas são assim. Eu, da minha, entendeu? Eu também fui entre o terceiro dos primos, entendeu? Da minha família eu fui o primeiro. Mas eu já tinha mais primos aí. E eu, cara, eu me senti muito feliz quando isso aconteceu, né? Daí depois começaram as formaturas, daí um primo convida outro, e acaba empolgando os que vêm atrás, né? Que legal, muito bom. Então, pega essas dicas, todas essas dicas aí são importantes. Esse papo aqui é um papo bem descontraído, mas é um papo onde que qualquer frasezinha ali pode influenciar, pode empolgar você, entendeu? A se identificar com a Magali. E eu lembro agora que você estava falando da infância, eu fiz balé por muitos anos, né? Desde os 5 anos de idade até os 17. E eu me lembro que nesse meio tempo eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho, né? Poder fazer minhas coisas. Então, como naquela época tu não tinha como trabalhar e estudar, conciliar as coisas, porque eu estudava sempre em horário diurno,
eu lembro que eu dava aula de balé nas escolinhas da cidade. Ah, que legal. Então eu ia para as escolinhas da cidade ali com 14 anos e eu dava balé. Então eu dava aula de balé, enquanto que daí ajudava para me pagar minhas aulas de balé, né? Então até fiz até os 17 e eu acabei parando por causa da faculdade, né? Eu fui para Porto Alegre e acabei parando. Mas eu me lembro que até o primeiro presente da minha irmã que eu dei, que ela é minha afilhada, foi uma pepozinha, um bonequinho que foi com o meu próprio salário, né? Então isso aí foi uma coisa que com 14 anos assim eu achei o máximo pra mim, né? Então, e ela tem até hoje. Que legal, característica, Bacana, né? sinal que ela gostou muito, né? Exato. E foi marcante. E aí depois, então, você acabou o primeiro grau, tal, começou a fazer cursinho e foi para a faculdade. Eu fiz a faculdade, fiz a formatura em farmácia e aí depois podia te especializar. Então eu tentei fazer análises clínicas. E aí na época eu me lembro que eu já tinha casado e eu engravidei e aí ficou difícil de eu conseguir terminar. Então eu acabei interrompendo análises clínicas mesmo porque era uma área que eu não me identifiquei muito. Fui para a área da manipulação. E aí eu comecei a trabalhar. Daí tu se especializou nessa área de manipulação. Desde que eu me formei, desde 1997. 97. No quartel, certo? Não, e é interessante, né? Porque tu vê que, de certa forma, tu tem influência, né? Dos teus pais, dos teus tios, né? A seguir na área. Mas, de certa forma, tu também tem a influência, né? Desse contexto que tu vivia, mais nova, para empreender futuramente, né? Sim. Tu já entendi um pouco, tu já vivenciou, né? O balcão da farmácia, como funcionava. Talvez, né, depois quando a gente falar um pouco da tua história na área do empreendedorismo, isso, né, a gente vai conseguir relacionar. Sim. Mas aí, tu teve tua filha, né? Isso eu E tava. aí, tu acabou voltando pra cá. Não, Ou na ficou verdade, Porto Alegre? comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação em Porto Alegre logo que eu me formei. Eu me formei na época que antigamente não era exigido farmacêutico horário integral. Teve um período que o farmacêutico era só o responsável técnico. E aí, quando eu me formei naquele ano, entrou a lei que o farmacêutico tinha que ficar 8 horas na farmácia. Então, imagina, né, a oferta de emprego teve aos montes. E aí, eu entrei numa farmácia de manipulação, só que na época eu não sabia. Tu sai da faculdade, tu acha que tu sabe, mas tu não sabe a prática do dia a dia. Comecei a fazer cursos, e aí comecei a trabalhar em farmácia. Aí eu tive uma oportunidade em São Leopoldo. Eu fiquei trabalhando, era uma rede de farmácia de manipulação que tinha São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre. E eu fiquei entre as três e trabalhei. Até que eu engravidei, tive minha filha. Isso eu estava fazendo a especialização. E aí eu acabei parando, porque daí ficou muita coisa, né? O trabalho, a especialização, filho, né? Na época eu já tinha casado. Mas eu continuei sempre trabalhando na farmácia. E sempre em manipulação. Sim. Que legal. E se fosse, queria pedir um negócio, se fosse para resumir a tua história ali, né? Infância, daí o cursinho, a faculdade e tal, essa parte dos estudos aí. Foi fácil essa época para ti? Não. Como que era? Não foi fácil. Tu saiu de um lugar onde é que tu tinha todos os seus familiares, foi para um lugar estranho, Exato. pessoas que tu não conhece, Porque é aquela coisa de sair do colégio, que tu conhece todo mundo, ainda mais uma cidade do interior, né? pequenininho. Tu vai pra Porto Alegre, na faculdade tu não conhece ninguém, né? Tu tá com 50 colegas diferentes, tu mora com outras pessoas, porque no início eu morei no pensionato, então tinha gente de todos os estados. Vou confessar que no início, assim, bate assim até uma... Dá vontade de desistir, né? Exato. Mas eu sempre pensei assim, não, eu vou, né? Eu tinha o meu objetivo e eu vou até o fim. Mas aí quantas pessoas existem, né? Exatamente. Quantas? Eu vejo isso ainda, né, desculpa te interromper, mas eu vejo isso em sala de aula. A gente começa às vezes em 30, 40 alunos. Chega no final do semestre, 15, 20, tipo, ó, metade desiste. Isso que aí a faculdade é na cidade, tu tem carro para ir, tu tem carro para voltar, tu sai do trabalho e ainda tem um tempo para comer um lanche, para ir para... Imagina, né? Eu também não, minha época eu estudei, eu tinha que sair do trabalho, tinha que viajar, eu tinha que pegar 2 horas de ônibus,
para ir, 2 para voltar, e a gente ia. Os fracos desistem. Eu lembro que na época também eu não tinha, né, carro, nada, então eu ia de ônibus, no domingo de noite chegava em Porto Alegre, pegava o ônibus lá, de linha, e ia pro pensionado, ia pro apartamento. Tinha colegas meus que pegavam táxi porque era perigoso, eu pensava, não, né, vai dar tudo certo, e eu ia. E a gente enfrentava, né, às vezes ficavam alguns finais de semana sem voltar, porque daí era caro, passagem, tudo mesmo. Meu pai, na época, ele estava numa situação, né, do negócio que não estava muito bom. Então eu pensei, bom, eu tenho que fazer um esforço. Por isso que eu corri para fazer em pouco tempo para não conseguir me formar, né? Qualquer comparação com os dias de hoje é mera coincidência, tá? Não tá bom a situação, entendeu? Tem que economizar, tem medo de andar na cidade grande para estudar, entendeu? Tem que fazer as coisas corridas, não dá para perder tempo, tem que estudar bastante. Para passar, né, cara? Tá? E qualquer coincidência não tem problema. Não tem nada a ver com vocês. Exatamente. E como eu não conseguia trabalhar, ter um emprego de carteira assinada enquanto eu estava fazendo faculdade, eu pensei, eu tenho que fazer logo para terminar e me formar e conseguir, né, eu precisar poder me manter sozinha, né? Então foi desafiador. Vou dizer que foi desafiador. O que tu diria pro teu pai? Agora, já que estamos nesse barbaridade, traz uma carne, papai. Aí, cara. Eita, nós. Vocês não estão sentindo o cheirinho gostoso. Eu vou comer, enquanto eles falam, eu vou comer aqui. E o que tu diria pro teu pai, assim, depois de que tu passou por essa situação, assim, vou estudar, vou fazer a coisa acontecer. Que também não devia ser fácil para eles, né? Também te manter lá. Hoje existe a possibilidade de trabalhar meio turno, estudar depois e tal. Mas tu estava longe de casa, sozinha, e o pai aqui, eles com certeza, e não tinha telefone, né? Não. Hoje tu conversa todos os dias com a mãe, tu conversa todo dia e tal, pode conversar, né? Naquela época não tinha telefone, era saudades e amém, né? Exatamente. E o Eu coração. era no orelhão para ligar para casa. Exatamente. Colocava, acho que era moeda aí. As fichas, as fichas. Depois entrou o cartão, mas bem depois, né? Cartão telefônico. Só ia o crédito. Era colocando a ficha. Mas assim, olha, o que eu tenho que dizer pro meu pai e pra minha mãe, que eu acho que o que eles puderam me dar foi a educação, né? E o estudo. Eu sei do sacrifício deles, que eles fizeram. Minha mãe na época também não trabalhava, ela cuidava da gente, assim, e eu acho que eles poderem dar o estudo, por isso que eu sempre quis valorizar muito isso, sabe? Que eu acho que se os pais podem, né, proporcionar, e eles nunca me fizeram desistir, por mais que tivesse dificuldade ou dizer, não, olha, aqui não, né, a gente não vai conseguir, não, eles sempre me incentivavam, ficaram orgulhosos quando eu me formei também, sabe? Foi uma coisa assim que eu até hoje tenho muita gratidão por isso. Eu acho que poder proporcionar para os filhos o estudo. Nunca esquece, né? Aquilo que tu nunca vai... Exatamente. Eles tinham tanta vontade, minha mãe também muito, porque ela não tinha conseguido estudar, tanto que depois, sei lá, mais de 60 anos, ela foi fazer ensino médio também. E talvez eles realizem um sonho através dos filhos, né? Exatamente. Então, a gente conseguir ter sucesso, eu acho que é pro pai e pra mamãe, né? Agora que eu também sou mãe, a gente sabe como. Minha mãe fala pra todo mundo, né? Meu filho é formado, meu filho... É orgulho, né? Não adianta. Doutor em marketing aqui, né? Doutor em marketing. Que tal, né, cara? Só não posso dar receita, pessoal. Sou doutor, mas não posso ainda... Mas agora não tem problema. Agora não posso dar aqui testado. que pode dar umas receitas, né? Meu doutorado não dá pra fazer isso. Que barulho. Tá me caindo os cabelos lá, agora vou lá ver qual é que é o negócio. O que tá faltando nesse corpo? Vinho não pode ser, né? Chope também não pode ser. Que tal? Então daí a gente vem pro profissional, né? Quando tu trabalhou, se formou, engravidou, teve tua filha, e aí depois tu voltou a trabalhar. Qual que começou lá? Tu veio pra Bento daí depois? Não, eu fiquei trabalhando. Trabalhei ali nessa farmácia de São Leopoldo, né? Trabalhei uns 4 anos lá. E depois, como a Carol ficava muito doente, eu acabei uma época parando.
Fiquei uns 3, 4 meses sem trabalhar, porque ela sempre ficava muito doente, escolinha, né? E o pai dela também na época trabalhava de noite, então... e aí depois eu acabei... depois desse tempo que eu fiquei parada, uns 3, 4 meses, eu recebi uma proposta em Estância Velha, né? Porque eu morava em Sapucaí. Aí eu fui. Daí vinha cada vez mais perto. São Leopoldo, Estância Velha. E aí, Estância Velha, depois eu acabei me mudando pra lá, né? Na época, eu e minha filha, isso. E eu trabalhei 6 anos lá. Só que eu tinha sempre esse espírito de cuidar da farmácia como se fosse minha. Então eu acabava assumindo responsabilidades, eu acabava assumindo uma gerência, vamos supor assim, porque eu não fazia, terminou meu horário, né? Sabe essa coisa de ter, não, terminou meu horário, se eu não ganhar hora extra, eu não fico. Eu ficava, mas não porque eu queria que me pagassem. Eu fazia porque eu levava como se fosse meu. Sempre tive isso, sabe? Então, eu sempre gostei muito, né? E dava valor às coisas dos outros também. Então, eu acho que como eu vi meu pai também empreender, as dificuldades que ele enfrentava, eu via como era o negócio do outro, né? Então, eu acho que isso é importante. Isso já estava empreendendo, né? E eu aprendi muito. Isso, eu aprendi muito. A gente tinha nas outras farmácias consultorias, então eu aprendi a comprar, eu aprendi a lidar com pessoas, né? Eu fazia parte de demissão, admissão, então eu era uma farmacêutica, mas eu acabava assumindo outras coisas. E isso foi um aprendizado para mim, né? Só que eu sempre achei que desse muito certo porque eu tinha alguém por trás. Porque eu cuidava da farmácia de outra pessoa, mas era o nome da outra pessoa. Então, eu nunca achei que eu pudesse, né? Porque eu não tinha capital, não tinha dinheiro, então eu achava que eu nunca pudesse empreender. Então, eu sempre fiquei trabalhando, né? Como responsável, mas de outras farmácias. Até quando eu vim para Bento, depois desses 6 anos, eu voltei para Bento com a minha filha. E na época ela tinha 9 anos. Acho que foi isso, 9 anos. Eu também entrei nas farmácias, trabalhei em 2 farmácias de manipulação aqui em Bento também. E só que assim eu sentia, sabe? Faltava algo, parecia, porque aqui em Bento é uma outra cultura, então tu não tem, lá ficava o negócio na minha mão, então como se fosse meu. E aqui daí eu me senti um pouco limitada, né? Queria fazer um pouco mais. Isso eu acho que tinha dentro de ti era justamente ter o teu negócio, né? Exatamente. Empreender, né? Ter esse desafio de estar à frente do negócio. Mas aí tu ficou lá esse período, daí tu veio pra cá, com a tua filha. Isso. Trabalhou em 2 farmácias. E aí como é que aconteceu? O que aconteceu também, né? É que lá em Bento o custo de vida é um pouco mais alto, né? Então... Aqui, do que Estância Velha. E lá, então, com o salário que eu pagava, né, era muito mais barato para a gente se manter. E aqui eu senti essa dificuldade, eu não conseguia. Então, quando eu voltei para cá, eu sempre trabalhei em 2 empregos. E a minha filha que sofreu bastante, porque, por exemplo, eu trabalhava na farmácia de manipulação de segunda a sexta, e eu trabalhava na UPA final de semana e de noite. E aí eu cobria todos os feriados. Então... muitas vezes ela ficou em casa sozinha, eu falando com ela na época o MSN, né, sabe? Pra saber como é que ela tava em casa, né? Coisas que hoje em dia a gente nem pode fazer, mas ela tinha 10, 11 anos. E trabalhei às vezes numa farmácia comercial e em outra farmácia, sempre tive 2 empregos. E aí surgiu essa oportunidade. E aí na época a pessoa que me ofereceu a Prima Farma, eles iam se mudar para outra cidade. Então ou eles vendiam ou eles iam fechar. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho nada, não tinha uma reserva, né? Pra iniciar um negócio. Então eu pensei que eu não tinha como, eu tinha que sustentar eu e minha filha, né? E aí na época eles fizeram uma proposta boa, eu disse, não, vou encarar então, eu acho que eu posso um pouco mais, né? Eu já tenho experiência. Então arrisquei. E aí arriscou. Mas foi desafiador, porque nos primeiros 2, 3 anos ali, eu pensei em vender porque eu parecia que eu não ia dar volta, né? Porque era aquela coisa assim, no negócio a gente sabe que a gente tem que investir para ter um retorno 2 anos, né? Uhum. Eu não tinha possibilidade de investir, eu tinha que tirar da farmácia. Sim, o sustento era dali. Exato, então pra mim a sensação é que eu tava sempre com dívidas, mas na verdade não, eu tava fazendo
né? Investimento. E como eu, na época, não sabia também, apesar do meu conhecimento, eu nunca quis fazer as coisas sozinha. Então, eu peguei sempre consultorias do Sebrae, eu sempre peguei alguém que soubesse mais do que eu. E aí eu fui fazendo, né? Fui mexendo, fui aprendendo a fazer cálculo de custos e preços. Porque a gente aprende a farmácia, a gente aprende a manipular, a gente aprende a parte técnica, tu não sabe administrar. Parte de gestão. Exatamente. E aí essa parte assim foi desafiadora, depois que eu consegui terminar de pagar a farmácia e parece que eu dei uma respirada assim.